Aleluia. Se você quiser, varão, me dá 5 centavos de retorno, eu agradeço, tá? Só me dá agudo, não ficar muito grave demais, por conta da minha debilidade vocal. O texto que nós lemos, eu quero ser breve, dentro do tempo, ele vai revelar a deficiência de um homem que nasceu cego. Esse cara nasceu cego, cresceu cego e viveu até os dias de Jesus cego. O interessante é a narrativa do que João traz para nós, como aconteceu a cura deste homem. O milagre que ocorreu, em que ele vai tomar conta e predominar do capítulo 9 inteiro. É interessante a gente perceber na narrativa do capítulo de número 9, que esse cego de nascença, ele não teve um acidente para se tornar cego. Ele não foi um cara que trabalhava em uma faísca ou um graveto de pau, caiu nos seus olhos para que ele se tornasse cego. Pelo contrário, o texto é enfático em dizer que ele nasceu cego. Sabe o que é nunca ver a cor dos olhos de ninguém? Sabe o que é nunca ver as cores? Ele só tinha um grau de perceptividade das pessoas pela audição. Ele era cego e não conseguia enxergar ninguém. Nos dias em que o Senhor Jesus veio, ele estava na porta do templo. Por ser cego, a deficiência que ele carregava limitava ele de ter acesso à religião da época. Afinal, os fariseus diziam que quem era cego, quem era paralítico, quem era surdo, não era uma pessoa apropriadamente, necessariamente habilitada a adorar no templo. Um capítulo anterior a este que lemos, a gente vai perceber que Jesus estava dentro do templo. Ele era um judeu. Jesus não somente era Deus que veio em carne para salvar a humanidade, mas ele veio cumprir a lei. E o Filho de Deus em sua completude, em sua totalidade, eu gastaria horas para falar dele, até porque eu fui macumbeiro 19 anos da minha vida, e não tem como eu falar de Jesus e não lembrar do que ele fez na minha vida. Porque quando você olha para Jesus Cristo na sua essência, você vê Jesus trabalhando, e cada milagre que ele opera nunca é igual a ninguém. Por exemplo, se eu for colocar o microfone na sua boca e eu te perguntar quem é Jesus para você, você vai dizer quem é Jesus para você na sua visão, na sua experiência, naquilo que você viveu na pele, na experiência empírica, né? Vivendo na pele. Agora imagina Jesus, irmãos, um homem que veio na qualidade, em uma completude, em uma totalidade. Ele veio curando, ensinando, fazendo, restaurando. Um capítulo anterior vai dizer que os judeus, querendo paralisar a obra que ele tinha, vai trazer uma mulher pega pelos cabelos, cheia de hematomas. A mulher acabara de ser adúltera, né? E eles levam essa mulher como isca. Eles querem pegar Jesus em um estratagema, levando essa mulher até os pés de Jesus. Jesus está dentro do capítulo 8, que é um capítulo anterior, escrevendo no chão com um dedo indicador. O texto não diz o que ele escreve, mas o texto diz que curvado, ele está ali no templo, escrevendo com esse dedo aqui, e ele risca no chão, e você vê, é interessante porque você percebe que Jesus não fala nada. Eles trazem a mulher, e cada um tem uma pedra na mão, a fim de apedrejar, porque a lei dizia que a pessoa que fosse pega em ato de adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. E Jesus está ali escrevendo com o dedo no chão, a mulher condenada, a mulher humilhada, a mulher está ali sendo amarguradamente oprimida, e os fariseus estão dizendo: e tu o que dizes acerca desta mulher? Porque o texto diz que eles começam a olhar para aquela mulher, e eles dizem assim para Jesus: a lei deixa claro que ela deve ser morta, apedrejada. Jesus se levanta do chão, olha para a mulher na condição deplorável, olha para os fariseus à volta, e então ele libera uma palavra que nunca antes ninguém tinha ouvido. Ele vai dizer: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Perceba, é tão interessante as verdades que contém no texto do capítulo 8, que Jesus está falando sobre salvação e restituição. A mulher foi pega de fato, mas a lei dizia que não era só a mulher que tinha que ser condenada, mas o homem também. Só que você não vê o homem presente no texto, você só vê ela. E por que o homem não está presente? Porque era um deles que tinha usado ela.
Então é fácil apontar o erro de quem está no erro, sendo que eu também estou envolvido. Você percebe que Jesus está escrevendo com o dedo no chão, na areia. E que areia é essa que está no templo? Quando eu era pregador imaturo, eu jurava que era na praia. Só que não há praia no texto, irmão. Jesus está dentro do templo. Se você ler em casa, você vai ver que vai ter um quebra-pau. Era dia de sábado. Dia de sábado na cultura judaizante é o dia mais cheio no templo. É o dia de levar oferta, é o dia de adorar, é o dia de orar, é o dia de pregar. Jesus está lá para adorar, Jesus está lá para adorar. Só que os fariseus estão dizendo, vamos tirar ele daqui. Mas como que eu tiro alguém sem ter algo para condenar a pessoa? Eles vão usar o erro de alguém para condenar Jesus. E na condição de Cristo, eles vão começar a dizer assim, olha, a lei diz, eles estão inquirindo Jesus sobre lei. Jesus está com o dedo indicador, vem comigo que eu estou contando com a tua inteligência. Jesus vem com o dedo indicador, com o dedo o quê? Ele não é para apontar, ele é para indicar o estado. Você nunca vai ver uma mulher em fase de TPM nunca levantar esse dedo em ira. Você nunca vai ver um pai passando uma lição de moral para um filho sem levantar esse dedo. O dedo indicador, até no Antigo Testamento, era usado para anunciar a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus está no chão sem falar nada. Eles acham que Jesus é um nazareno leigo que não sabe de nada. Então eles estão dizendo, a lei diz, presta atenção que eu vou contar com a sua inteligência. A lei diz, a lei diz, a lei diz. Só que Jesus está com esse dedo. Sabe o que ele quer dizer sem responder nada? Vocês acham que eu sou leigo, mas quem entregou a lei na mão de Moisés? Qual foi o dedo que escreveu a tábua de pedra que deu para Moisés? Sabe o que eles não sabem? É que Jesus é legislador. Ele acrescenta, ele tira, ele perdoa, ele restitui. E eles estão dizendo que ela deve ser condenada até a morte. Ela deve ser apedrejada até a morte. Agora pare para raciocinar. No mesmo texto Jesus diz, e conhecereis a verdade. E a verdade? No mesmo texto. Não é de se encabular que Jesus está falando da verdade no templo? Aí eles, indignados porque Jesus falou da verdade, vão dizer, mas quem é você para dizer que nós que somos filhos de Abraão temos o que nos libertar? Jesus diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Preste atenção, a gente vai chegar no cego agorinha. Você vê Jesus no templo, Jesus quer ser usado, quer ser entregue, que Jesus quer manifestar tudo de si no templo. Mas ele não pode. E normalmente é o que está acontecendo nos nossos dias. Jesus pode passar na lateral da igreja, ele pode passar na galeria, ele pode ir na recepção, ele pode ir no banco onde você está, mas ele nunca vai atuar com poder e autoridade se você não invocar o nome dele, se você não pedir a ele, se você não abrir a alma para ele trabalhar. Jesus não é apenas, irmão, um Deus mecânico que sabe que a gente botou a roupa de ver Deus e vem para a igreja para ele fazer. Não, não, não. Jesus quer um povo que entenda que para ele fazer é necessário a gente se entregar primeiro. Pegue na mão de quem está do seu lado aí agora, vai. Segure a mão, por favor, empreste as mãos para Jesus. Diga para quem está do seu lado, diga, a adoração... Está fraco, diga, a adoração não tem a ver com quanto eu dou para ele, mas quem eu sou diante dele. Não é quem prega mais, não é quem canta mais, não é quem ora mais, não é quem tem mais dinheiro, não é quem não tem dinheiro, não é quem vem para a igreja todos os dias. É a essência, é o impacto, é a intensidade que revela a adoração. A Bíblia vai dizer e vai declarar, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Não, irmão, diga para quem está do seu lado, convença esse crente dessa verdade. Diga, chegue-se a ele, diga, chegue-se a ele, e ele chegará a você. Os caras estão revoltados, irmãos. Como pode, irmãos, ter a religião, mas não ter o significado? Ter a religião, mas não ter a essência. Olhe para cá, e normalmente é o que os crentes estão fazendo no século 21. E como ex-baba Laurixá, eu não posso deixar essa verdade passar.
A gente tem mais medo de uma garrafa de champanhe na rua do que medo de pecar e ir para o inferno. A gente tem mais medo de um vulto em casa do que medo da ação e da atuação do Espírito Santo. A gente tem mais medo, irmão. Eu fico imaginando, às vezes o crente tem 20 anos de igreja, 10 anos de ministério, conhece a harpa de cabo a rabo, ele sabe da glória, aleluia, em língua estranha, mas quando vem para a igreja, se não tiver o microfone na mão, ele não quer adorar. Se ele não for ungido, ele não quer cultuar. Se ele não tiver o nome listado, citado, falado, ele já quer congregar em outra igreja. Que tipo de igreja nós somos para trazer o povo do mundo para a igreja? Se a gente não melhora, se a gente não muda, irmãos, a mudança não vem daquilo que eu vejo, vem daquilo que eu sei do lado de dentro. Isso é mudança, irmão. Dá uma olhada assim de lado para a pessoa e diga: não espere ter para fazer, diga: faça mesmo sem ter, que o método vem. Ele diz: e conhecereis a verdade. Leia na sua casa, foi o texto que eu fui liberto. E conhecereis a verdade, verbo no gerúndio, e conhecereis. Verdade não se conhece vindo em 3 cultos. Vitória não vem num dia de campanha. Salvação não vem com um ano de crente. Demônio não sai com sabonete Protex. Demônio não sai com galho de arruda na orelha. Demônio não sai indo lá no Google para ver o horóscopo do dia. Demônio não sai com você indo no YouTube para ver o que é que Bruno Leonardo, Júnior Trovão, Camila Barros. Não é nada contra meus amigos que também proclamam a fé, mas a gente precisa melhorar nossa intensidade. Jesus está no templo para curar. Aonde você vê, escute, raciocina comigo. Saia agora da liturgia e venha para o raciocínio lógico. Se Jesus diz que quem não deve ter pecado, atire a primeira pedra, quem era o único a poder atirar a pedra nela? Eu vou falar a verdade, você não falou não que ficou com medo. Raciocina. O único que tinha o direito de apedrejar ela é quem? Mas ele apedrejou? Olhe para alguém e diga: e por que você quer apedrejar? Você não está entendendo ainda o que Deus quer fazer. Eu vim falar de cegos que enxergam, mas não viu o propósito. Eu vim falar de crentes que estão diante do espelho e eles convivem com uma deficiência que nasceram com ela. Eu vim falar de gente que ainda está na igreja e ele passa anos orando, mas não vê a luz no fim do túnel. Eu vim falar de gente que está sentado agora e está pensando no amanhã com gente que está vivendo ansiedade. Irmãos, o único que pode se assentar na cadeira do seu coração se chama o Espírito Santo, porque quando a lágrima cai dos seus olhos na noite que você está em casa e ninguém para consolar você, é Ele que consola. Quem está contigo é o Espírito Santo. Às vezes a gente passa por luta, mas a luta não pode definir o propósito. Às vezes a gente passa por guerras, as guerras não podem tirar a promessa de Deus na sua vida. Olhe para cá, me encare. Eu libero uma palavra do altar para a sua vida. Levanta a mão quem quer. Quem não quer, permaneça de mão abaixada. Deus não vai deixar que esse ano você comece a retroceder sem avançar para a área que Ele prometeu que você chegaria. Alabaracanta, alabarachúria. Eu libero mais uma vez a palavra. Não adianta você olhar. Dá uma catucada em quem está do seu lado aí agora. Vai. E diga para a pessoa que está do seu lado: os piores cegos, diga, os piores cegos não são aqueles que não veem, são aqueles que olhando não enxergam nada. Deus quer abrir os seus olhos nessa noite. Deus quer abrir a sua mente. Os caras vão dizer quem você pensa que é para dizer que tem a verdade. E Jesus vai dizer na essência da divindade dele. Olha o que ele vai dizer. Olha o bate-boca. O que era um ambiente de adoração se torna disputa. Jesus olha para eles são caras catedráticos e letrados, os caras têm a lei na mente.
E eles vão dizer para Jesus que era apenas um missionário, um mero proletário, um plebe, um pé de Tode, um cara sem beleza, sem cartão de crédito. Você é inteligente. Quem olhasse para Jesus na condição hoje do nosso século acharia um mendigo. Não tinha uma roupa, não tinha um perfume de Eupafã, não tinha nada. Mas quem olhava para ele não dava nada. Mas quando ele abria a boca, calaba. Irmão, eu conheço gente que tem a pele bonita, fio de sustentação, silicone no queixo. Eu conheço gente, irmão, que tem um corpo da Barbie, mas quando abre a boca, meu irmão, só fala merda. Eu conheço gente desse nível, mas eu também conheço gente que pode não ter 10 contos para pagar uma Coca-Cola, mas quando eles pegam o microfone, irmão, o cabelo do braço arrepia, o cangote arrepia, porque não tem a ver com o que eu tenho do lado de fora, tem a ver com o que eu sou do lado de... Olha no olho dessa pessoa e diga: como é que está aí dentro de você? Como é que está? O diabo espirra, aí você, já vou desviar. O diabo só espirrou, nem tocou. Jesus de Nazaré agora vai ser oprimido pelos fariseus, antes de poder ser colocado para fora. Olhe para cá, porque o ambiente de disputa faz a presença de Deus se retirar do ambiente. Naquele momento, eles vão dizer: quem você pensa que é que nós que somos filhos de Abraão? Aí Jesus fala: que filho de Abraão coisa nenhuma, lá em casa vocês são filhos do diabo. Jesus dizendo. Aí ele diz assim: sabe por que vocês são filhos do diabo? Porque se vocês fossem filhos de meu pai, vocês me receberiam. Aí eles olham e dizem assim: você é filho de... Oh, irmão, Jesus vai dar um nó na cabeça dos caras. Ele vai dizer assim: Abraão me viu no meu dia e me glorificou. Aí os caras olham, vê que ele só tem 30 anos. Era uma fase do início de um ministério judaico. Jesus olha e diz: Abraão me viu no meu dia. Aí eles dizem: me viu? Do que Jesus quer fazer alusão sobre Abraão ver ele? Do dia que ele sobe desesperado, quando pede Isaac para matar. Só que o desespero impediu Abraão de ver que o cordeiro já estava amarrado na murta. Quando ele sobe com a faca de pedra, Abraão, e um feixe de lenha nas costas, o anjo, quem é aquele anjo? Diz para Abraão: não faças isto, porque agora eu sei. Tem 3.000 anos antes de Cristo, Jesus está dizendo para os fariseus: vocês dizem ser filhos de Abraão e não ter do que se libertar. Eu digo diferente, Abraão me viu. Aí, pastor, eles vão dizer assim: tu não tem nem 50 anos, cara, e dizes que viste Abraão. Aí Jesus tem um bordão que só ele tem. Aí ele vai dizer: em verdade eu vos digo, lá em casa, antes que Abraão existisse, eu... Vou dizer rasgado que você não entendeu. Jesus está dizendo: eu não só sou Jesus porque você está me vendo agora. Antes do mundo existir, eu já existia. E depois que a terra passar, eu sempre existirei. Passarão céus, passarão terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhe para quem está do seu lado agora. Olhe para a pessoa e diga assim para a pessoa. Diga assim para a pessoa. Diga: o Covid... Diga: o Covid, o auxílio emergencial pode acabar. Diga: a igreja pode fechar. Diga: os pastores podem cair. Diga: o sistema pode perseguir. Diga: mas a palavra nunca vai passar. Passarão dias e noites, mas a palavra nunca vai... Pega Jesus pelo braço aqui, negão, ó. Já vimos que lidar com doido, aí eles vão dizer: ele é pior que a mulher. Jesus está dentro do templo. Vem comigo que eu estou contando que a tua inteligência. Já estou caminhando para o final. Jesus está na onde? Ele pega Jesus aqui, ó. Eles, ó, porque são mais de um, e coloca Jesus na onde? Para fora.
Quando Jesus sai para fora, o templo está abarrotado, é dia de sábado, porque toda pessoa que quer te humilhar, ela humilha no meio de todo mundo. O diabo nunca vai te envergonhar no secreto, ele sempre vai te envergonhar em público. Pega Jesus e coloca ele para fora. E se você for um bom leitor da palavra, você vai entender agora que do lado de fora, Jesus passa, a galera que está fora entra, ele está sendo colocado para... Quem está na porta do templo? Eu entrei, mas colocaram-me para fora. O cara nunca entrou, mas quem já entrou sabe como é dentro. Vou falar rasgado que eu não dou conta, irmão. Eu não dou conta de gente que faz cara de Saddam Hussein sem entender, irmão. Tem gente que está dizendo assim, não, Deus me conhece. Conhece tanto que sabe que não te deu a vitória porque você desvia. Porque quem entra sabe quem você é. Quando ele sai para fora, ele está passando, vem comigo, ele para. Ele está aqui, ó. O que eu vou fazer nesse cara? Esse cara está na dependência. Esse cara é limitado. Só que o que eu vou fazer nele, a limitação acaba, a dependência acaba, a opressão cai por terra, a humilhação cai por terra. Tem crente que já está ligado e reagiu. Ele está na porta. Está na porta já é o primeiro passo. Só que quem está do lado de dentro vai abrir a porta para quem está do lado de fora. Eu vou falar de novo para você reagir. O interessante é não sair da brecha. O interessante é estar com a mão na maçaneta. O interessante é não sair do ponto. O interessante é não abrir mão. Tem gente que está atrás de você dizendo, vai ficar aí até quando? Vão querer te tirar do foco. Deus está dizendo, quem está atrás, deixa eles no lugar dele, fica você no seu. Não saia da porta. Olha para alguém e diga, não saia da brecha. Não, você não falou não, abra a boca, diga, não saia da brecha, fica na porta, terra. O cara nasceu cego. Você tem como colocar aqui, negão, o versículo de número 1 do capítulo 9? Aqui eu encerro. E passando Jesus, viu o que, igreja? Jesus viu o quê? Sabe quando você lê rápido, sua interpretação equivocada, julga ele pelo que ele tem cegueira, ele é deficiente, mas olha o que João está descrevendo na biografia da Nova Aliança. Jesus, antes de ver o que ele tinha, olhou para quem ele... Você não entendeu não. Pode tirar que não é culto de doutrina não, pode tirar, você lê na sua casa, pode tirar para você entender. Eu vou falar de novo para você assimilar. Jesus passa, todo mundo vê um cego. Jesus passa e os fariseus vê um esmoleiro. Jesus passa e a galera vê um mendigo. Jesus passa, só que a maneira que Jesus olha para ele é diferente de como as pessoas olham para ele. Pedro olha, João olha, Tiago olha, Filipe olha, Judas olha e até o João. E estão dizendo, quem pecou? Jesus olha e diz, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Pastor Alberto, o senhor está inventando, não estou não, irmão. Profeta Samuel usado na antiga aliança, ele vai pegar o chifre de azeite e vai descer até Belém. Quando chega na casa de Jessé, ele vai ver uma estatura alta. Eliabe é o primeiro que abre a porta, irmão de Davi. Em seguida, na segunda fileira está Abinadab, o terceiro Samar. Quando ele pega o chifre do azeite, ele é profeta, e ele está dizendo, esse é o rei. O Senhor brada e diz, não tenho este como rei. Não tem. A imagem que as pessoas vê de você não é a que Deus vê. Vou falar rasgado que você não entendeu.
Para de se diminuir diante do que estão vendo. Ah, mas fulano falou. Ah, mas Beltrano está dizendo. E daí, você é ou não é? Meu irmão, o cara é cego e está na cara. Todo mundo sabe que ele é cego. Jesus não quer ver o que ele tem, irmão. Você tem que parar com essa agonia de achar que Deus te escolheu baseado no que você tem. Porque se fosse assim, miseráveis homens somos. Deus não me escolheu pelo que eu tenho, irmão. Porque tem dia que você tem dia que você não tem. E nem pelo que você faz, porque a capacidade só vem de quem? Dele. Olha como o diabo trabalha no ter e no fazer. O homem mais poderoso da Bíblia, antes de Salomão e menos citado, foi Jó. O cara era o mais poderoso do Oriente Médio. Em Ur dos Caldeus ele era filósofo, intelectual, nobre. Os historiadores chegam a dizer que o conselho de Jó era tão grande que o povo de Ur dos Caldeus pegava uma cadeira, colocava ele na cadeira e dizia: Jó o sábio, Jó o homem poderoso, Jó o homem mais forte. Mas um dia Deus dá acesso ao diabo e em forma de luz ele entra numa reunião. Tá Deus e os anjos. O diabo entra, os anjos não percebem. Deus olha para Satanás e diz: de onde tu vens? Preste atenção que eu estou pregando a Bíblia. De onde tu vens? Deus pergunta de onde o diabo? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus olha para ele e diz: tem tu visto o meu servo Jó? Deus não perguntou se ele ouviu, irmão. Deus está perguntando para o diabo: você viu? Porque é muito mais visão do que os crentes têm, o diabo tem. Porque se não tivesse, não tinha levado a humanidade como está levando. Não tinha seduzido o primeiro casal perfeito. Não estou enaltecendo o poder do diabo. Estou te alertando a te dizer que se um anjo que não é imagem e semelhança de Deus tem poder, imagina você. Só que todo o poder que Deus te deu, você usa para o lado contrário. Todo o poder que Deus te deu, você não sabe utilizar. Ou é para orar ao contrário, ou é para falar mal dos pastores, ou é para falar mal das irmãs, ou é para falar mal da roupa. Sempre tem a língua para bater, nunca é para aconselhar. E eu quero dizer uma coisa no nome de Jesus. Deus pergunta para Satanás: vem comigo, vem comigo. Deus pergunta para quem? Deus está perguntando para o diabo quem você é. Você viu meu servo Jó? Vou parafrasear que eu gosto de um negócio bem rasgado. Sabe o que Deus está dizendo? Ô diabo, tu já foi lá na casa dele? Porque debaixo da cama dele não tem revista da Playboy não, vai lá. Pode ir que no banheiro não tem nada errado. Pode ir que no celular dele ele não conversa com 4 e nem vai para Tinder Gospel. Pode ir que ele não vê coisa oculta. Pode ir lá. O diabo vai receber um tapa na cara dele com luva de pelica, como dizia a vovó. E Deus vai dizer assim para ele: olha como Deus vai dizer. Deus sabia ou não sabia quem Jó era? Irmão, pelo amor de Deus, abre a boca. Deus sabia ou não sabia quem Jó era? Sim, irmão. Jó não era poderoso? Jó não era sábio? Homem rico, dono de fazenda, dono de alqueiro, dono de soja, sim ou não? Mas Deus não vai dizer para o diabo: você tem visto o meu rico Jó? Você tem visto o maior agrícola Jó? Ele vai olhar para o diabo, ao invés de falar do que Jó tinha, vai dizer quem ele é. Ele é íntegro, ele é temente, ele é desviado do mal. Remanta caba sobre de fachebe calabaraçai. Quem está com o Wi-Fi ligado vai dar glória agora. Deus está dizendo para o diabo: os meus não precisam ter para ser diante de mim. Sem eles terem o que têm, eles me adoram em espírito e em verdade. E passando Jesus, ao invés de ver o que ele tem e olhar para o que ele faz, e disse, olhou para quem ele era. Levante a tua mão para cima, levanta. Deus não te escolheu pelo que você tem, Deus não te escolheu pelo que você faz, mas por quem você é. Bota a mão no ombro da pessoa, bota a mão no ombro, chacoalha o ombro da pessoa e diga: Deus te escolheu, Deus te escolheu pelo que você é, terra.
O Brasil está nos acompanhando agora. Almas sendo rendidas na Europa, almas sendo rendidas na ponta do Brasil, e a gente aqui agora presenciando a atmosfera da adoração. Jesus sai do templo, Jesus não fica onde não é recebido, Jesus não permanece onde não é adorado. Jesus sai e na porta vê ele sentado. Ele não vê Jesus, mas Jesus vê. E agora eu volto para Jó para fechar no cego. O diabo olha para Deus quando Deus diz quem Jó é, mas também, olha ele dizendo, ele é tudo isso que o Senhor falou aí, pelo que o Senhor deu para ele. Sabe o que ele está dizendo? Lê em casa, irmão. A tradução no hebraico é: ele te serve debalde. Debalde significa ele só te serve pelo que ele tem. Aí Deus olha para o capeta e fala: pega aqui na minha mão, segure na minha mão. Segurou, segurou, não segurou? Porque para tocar no ungido de Deus tem que passar por ele primeiro. Para tocar no escolhido de Deus tem que pegar na mão de Jeová. Eu não conheço o demônio, pombagira, Zé Pilintra, chucaveira, caboclo, orixá que toque na vida do escolhido, a não ser que o cara tenha brecha e for podre e fica com o nome de crente. Mas olhe para cá, Deus manda: pega na minha mão. Quando pega na mão do Senhor, irmão, Deus diz assim: toca no que ele tem, para você ver quem ele. Não, você não entendeu não, você não entendeu não. É uma palavra de conferência, irmão. O Senhor olha para ele e vai dizer: Satanás, Lúcifer, você vai tocar no que ele tem, pele por pele, tudo que o homem tem, você vai tocar. Mas eu vou te dizer uma coisa: toca no que ele tem, para você ver quem ele é. Toca no camelo, toca no gado, toca nos filhos, leva tudo. E no dia que ele está no chão sentado, com um caco de telha se coçando, a pele em estado de putrefação, os dentes caem, o hálito horrível, os olhos caídos, ele vai abrir a boca e o diabo está à volta. Deus te deu, mas eu toquei. Deus te deu, mas eu tomei. Deus te deu, mas eu destruí. Deus te deu, mas eu arranquei. E ele está lá, pastor Saulo, olhando e dizendo: diga meu nome, que é assim que os crentes fazem no século 21. Diga que foi eu que tirei. E Jó, podendo me abrir a boca para dizer assim: ó, Deus me deu e o diabo tomou, Deus me deu e o diabo tocou, Deus me deu e o diabo arrancou. Ele vai gastar o tempo de luta e vai dizer nos dias de prova: Deus me deu e Deus. Eu lendo em casa, o Senhor falou comigo: preste atenção de novo. Aí eu prestei. Deus diz: releia o texto de novo. Eu reli. Ore novamente. Eu orei. Aí Deus falou comigo: qual é o momento que Jó cita o nome do diabo? Nenhum momento. Sabe por quê? Porque Jó só sacrificava para Deus, Jó só adorava a Deus, Jó só falava com Deus, Jó só tinha contato com Deus. Quem fala do diabo, irmão, é porque tem contato com ele. Deus está dizendo para você: fale sobre mim, cite o meu nome, diga que eu sou grande, diga que eu sou poderoso. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Anacalabaxai. Quando eu era travesti, e às vezes as pessoas confundem assim, ó: ah, mas fulano, vou usar eu mesmo, vou usar meu exemplo. As pessoas olham para mim, talvez, não estou julgando você, mas seja maduro para entender. Olha o jeito do pastor. Mas deixa eu te perguntar, você aguentaria ficar 19 anos em cima de um salto? Você aguentaria ser deflorado sexualmente como eu fui dos 6 aos 9? Você aguentaria? Você aguentaria ser abusado por quem você mais ama? Você aguentaria? E por que a gente tem uma mania feia de querer embaçar a história de quem Deus levantou? Por que a gente tem uma mania feia de querer tocar na história de quem Deus levanta?
Irmão, pelo amor de Deus, os piores macumbeiros não estão agora dentro do axé. Os piores macumbeiros carregam a Bíblia na mão e diz que serve a Deus quando não serve. Porque a Bíblia diz que melhor coisa era que não tivesse conhecido do que conhecer e não praticar. E olhando por esse prisma, olha o tanto que o negócio é sério. Ninguém nunca falou isso, não tem no Google, no YouTube e nem na Wikipédia. Está na palavra. Deus olha para o diabo e diz: toca no que ele tem para você ver quem ele é. Quando Jó abre a boca nos dias de luta, ele vai dizer: Deus me deu e Deus. Sabe o que Jó quer dizer? Eu vou dar credibilidade para Satanás. Irmão, se você e eu que é comedor de feijão, quando ora um pouquinho mais, Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Agora eu te pergunto, no seu raciocínio, na sua mentalidade, aí onde você está, você acha que Jó não sabia que era o diabo? Você acha que ele não conhecia a história da tentação da mulher caída no Éden? Sim ou não? E por que ele não citou o nome do diabo? Porque quando você gasta tempo com Deus, você não tem tempo para outra coisa. E quem tem sinceridade, quem tem pureza na alma, ele não vive apontando o dedo para ninguém. Ele olha para si. Escute, Jó não é o que é pelo que tem, mas vai passar até em dobro pelo que ele... Ele envergonhado, Satanás, porque na mão dele tem um contrato. Deus disse: toca no que ele tem, para você ver quem ele. Aí ele volta, como um gato que é rejeitado pelo seu dono no meio da rua, miando fino. Ele diz assim: deixa eu tocar na vida dele agora. Deus falou não, que a vida dele é quem ele é. Glória a Deus. Você tocou no que ele tem é o suficiente para você ver quem ele é. Deus olha para ele e vai dizer a seguinte coisa: diabo, você não toca não, você não mexe não. E eu quero encerrar essa palavra dizendo 2 pontos. Primeiro, o diabo foi testado e provado. Eu nunca fui envergonhado antes como foi envergonhado agora. E agora eu quero te dizer uma coisa. Você que veio nessa campanha, como é o nome da campanha, pastor? Vivendo o impossível. Essa palavra aqui, o homem não pode fazer. Vivendo é verbo contínuo, pastor. Não é viver o impossível, é vivendo. Será que você tem noção da campanha que você está fazendo? Será que você tem noção do que você vai acessar? Deixa eu te dizer uma coisa. Teve um dia que eu me entreguei a Jesus. Quando eu falo um dia, eu estou dizendo no dia mesmo que eu me entreguei a Jesus. Passou 7 dias depois, uma irmã disse assim para mim: cuidado, viu? Porque o diabo vai te encontrar numa esquina. Eu achando que aquela irmã estava falando loucura, achei de ir numa rua, o poste queimado. O cara da esquina achou que eu era os caras que tinham entrado na casa dele. Ele me esfaqueou, eu caí no chão. Quando eu caí no chão, irmãos, eu já caí desmaiado. Entre o meu cóccix e a minha coluna da vértebra, 2 milímetros, eu tenho um corte e o osso rasgado. Eu fiquei parte da minha vida. Isso aqui é muito forte. Eu fiquei parte da minha vida me perguntando por que aconteceu aquilo. Mas hoje eu tenho maturidade, porque naquela noite o cara que me esfaqueou, ele correu. Morava uma irmã da Assembleia de Deus na esquina, me socorreu. A SAMU chegou, eu fui internado. Fiquei 6 meses sem andar. Ficou o povo me lavando, pastor. Ficou o povo trocando isso, trocando aquilo. Minha mãe e minha família queriam matar o cara. Eu 7 dias de convertido. Olhei para o cara. O Espírito de Deus entrou dentro do meu quarto e disse assim para mim: parado eu falo contigo, e andando também eu falo contigo. Porque não é de onde você saiu e nem aonde você vai chegar, é quem está com você.
elebaraçaio rebifácia, num colchão de casca de ovo, eu deitado com a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto e disse para mim: conheça a verdade e a verdade te libertará. Começou a pregar para mim ali, irmão, começou aleatoriamente falar comigo. Eu olho hoje para a experiência, que o tempo não dá para contar, mas eu olho para a minha experiência do passado e olho para quem eu sou hoje, e eu vejo a seguinte perspectiva: Deus, quando Ele olhou para a gente, não olhou pelo que a gente tem e nem pelo que a gente faz. É por isso que tem dias que você tem dias que você não tem dias que você faz e tem dias que você deixa de fazer. Mas quando Ele olhou, Ele disse: eu olhei para dentro da sua alma, eu sei que dentro desse coração tem um coração que precisa ser restaurado, tem uma alma que precisa ser tocada. Eu não aceito ver a minha igreja prostrada, ver os meus cabisbaixos. Saia hoje do zero e comece a se levantar. Deus está te tirando da área Emelebarasúria e te colocando por áreas maiores. Olha para alguém e diga: Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Não adianta correr, não adianta parar. Pastor Aline, pastor Saulo tem orado pelo crescimento dessa igreja, mas o crescimento dessa igreja, ele acontecerá quando eu e você começar a dar o primeiro passo, a caminhar, a dizer: eis-me aqui. Você sabe tocar aquela pra gente encerrar de Valesca, eis-me aqui? Vai, dedilha aí. Dê a mão quem está do seu lado aí agora, vai. A senhora congrega aqui na igreja, irmã? Quanto tempo que você congrega aqui no ministério? Vem cá, pastora, fica aqui do lado dela, por favor. Se a senhora puder, por gentileza. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora vai parar de se diminuir. A senhora vai parar de se menosprezar. O diabo falou dentro da casa dela que ela nunca seria uma profeta. Só quando eu olho para ela e olho para essa criança do lado dela, eu vejo uma unção que paira na casa dela, e esse aqui vai ser pastor. E esses dias, pastora, ela disse: eu queria tanto abençoar a igreja, mas eu estou sem condições. Deus está mandando dizer: eu abro a porta hoje de escape, eu derramo uma nova unção dentro da tua casa, e sobre essa criança eu vou usar ele com poder e autoridade. Meu irmão, se você não der glória a Deus, a criança está chorando, sentindo a presença. Elebai canta lava sominaravácia. Ela passou um projeto, pastora, tão difícil na vida dela, mas tão difícil, pastora, que quando eu olho para ela, eu vejo assim: ela vem para a igreja, o diabo trabalha o dia todo para impossibilitar ela, mas essa aqui vai ser uma grande obreira. Você não conta para ninguém aqui dentro dessa igreja, mas na madrugada você ora por essa igreja e por todos dentro dessa casa. Você ora pelos levitas, pelos adoradores, pelos jovens. O Pai derrama essa unção sobre a tua cabeça. Ele derrama esse renovo espiritual. Põe a mão aqui na cabeça dela, pastor, agora. Põe a mão na cabeça dela. Os irmãos que estão aí agora com alguém, comece a orar. Começa a orar, porque o Espírito Santo está passando lá de alguém. Me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus, envia-me. Oh, e como dizer não para o teu chamado, se me deste para ser usado para tua glória, somente para tua glória. O Espírito de Deus passa aqui. Ô jovem, sua voz nunca foi feia e nunca será, porque o tempo da luta acabou. A depressão que tentou te matar, e eu vejo nela assim uma pureza tão grande,
Vem aqui comigo. Pastor, aqui é a caixa dos pedidos do pessoal. Tem uma obreira aqui, alguém forte para segurar essa caixa aqui. Aqui tem projeto de financiamento de casa. Segura a caixa, por favor. Coloca as suas mãos aqui em cima desse altar aqui, ó. Seu compromisso sempre foi com o altar. Seu compromisso sempre foi com Deus. Namorado não te compra. Noivado não te compra. Ela está triste, porque tudo na vida dela é que ela sonha ter uma família. E ela quer as coisas antes da hora. Mas Deus está dizendo, não permitir, porque quer usar ela primeiro. E antes do homem te usar, quem vai te usar é Deus. É Ele que vai te usar. É Ele que vai derramar unção sobre a tua cabeça. Esses dias ela estava sozinha conversando com Deus. Ela descreveu como é que ela quer. Ela descreveu. Ela disse, eu quero assim. Eu quero dessa forma. Eu quero declarar sobre essa igreja, Pastor Saulo, que todos os demônios que se levantaram contra este ministério, contra a tua família, pastor, contra os sonhos do teu coração, Deus está dizendo que o Senhor não vai tirar de onde não tem, para fazer pelo que precisa. Ele vai mandar empresários para essa casa, vai entrar por essa porta, semeadores, que vão semear grandes sementes, e através dessa caixa de oração, coisas grandes vão acontecer. Tem mais alguém aí do teu lado agora que você trouxe? Pode ficar aqui, não vá não. E que precisa ser tocado pelo Espírito Santo? Traz para o altar agora. Pergunte para quem você trouxe ou quem veio com você. Diga, você precisa, vá para o altar. Pode vir, pode vir. Pode ficar aqui. É melhor você vir agora do que você deixar o diabo tirar de você a esperança e tocar no seu ministério. Não foi você que estava dando a palavra da oferta? Quem foi que estava dando a palavra da oferta? Foi você? Fica aqui do lado dela, irmã. Aqui, ó, desse lado. Você está grávida? Hã? Quantos meses? 7 meses. Olhe para essa menina e fale assim para ela: se Deus me levantou, Ele não pode te levantar. Fale para ela. Deus me levantou, Ele não pode te levantar. Que ela não sabe se canta, ela não sabe se prega. Aí ela quer trazer as amigas dela, aí ela convida. O Espírito Santo conhece. E hoje nós estamos aqui, Gabi, para cumprir uma missão. E a missão que nós viemos cumprir hoje aqui é qual, pastor Albert? Que independente de como eu estou, Jesus me enxergou. E passando, Jesus viu um homem cego no meio do caminho. Ele me enxergou. Independente de como eu estou, Ele me esconde. Irmã Lorena, sabe o que aconteceu, irmã? Sabe o que aconteceu, vasos? Pastor Saulo, ele vai lá, faz uma bolinha. Ó, pastor Aline, ele usa matéria-prima, porque ele não tinha nem globo ocular. Nascer cego não significa que a íris do olho dele estava escura, azulada. Ele faz uma bolinha, coloca dentro da carne dele. Quem fez o olho para ele enxergar foi Jesus. Imagina o que é ter um olho feito pela mão de Jesus. Você não via, mas agora vai enxergar. Jesus está dizendo para alguém: eu não gosto de crente tapado, crente cego na minha presença. Na presença de Jesus tem que enxergar. Na presença de Jesus tem que ter percepção. Na presença de Jesus tem que ter visão espiritual. Na presença de Jesus, até quem não canta, canta, quem não prega, prega, quem não ora, ora. Quem tem glória, dá glória aí agora, dá glória aí agora. Você já serve a Deus? Você já serve a Deus? Você quer fazer hoje uma aliança com Deus? Renovar sua fé?
Tirar do seu coração essa tristeza. Tem alguém para ficar do lado dela aqui agora? Pelas lutas. Ela veio com você? Fica aqui do lado dela. Pastor, o senhor tem um rolo com jovem, né? Olha lá, pastor. Oh, isso aí é brava. Mas tem um coração aberto para Jesus. Minha filha, Deus está te curando hoje. Você nem era para estar aqui hoje. Foi Deus que lhe trouxe. Eu vou pedir a você que segura a mão de alguém agora. Olhe para cá. Se você não quiser falar em língua, não fale. Só não finja que não está ouvindo a palavra. Porque o verdadeiro adorador que sente a presença de Deus e não esboça sentimento, ele não é adorador. A Bíblia diz que a mulher pecadora, quando ela viu Jesus na casa de Simão, ela pegou o vaso, quebrou, se rascou nos pés de Jesus. Não adianta dizer que tem intimidade com o céu e ficar parado no lugarzinho. O crente que tem a boca, ele abre a boca e manda a glória para Deus e o glória desce. Pega na mão de alguém agora, segura a mão da pessoa, vai para lá, o Espírito Santo está aqui. Isso, vai adorando, vai abrindo a sua boca agora, é campanha, a campanha do Derevacébia, vivendo o impossível, se chamará campanha da glória da segunda casa, em que gente vai contar testemunhos. Comece aí agora no seu lugar a orar, comece a entregar seus filhos, sua casa, comece a orar aí agora aí. Isso, segura a mão de alguém, por favor. Feche os olhos agora. Porque vai que Deus quer agora te batizar com o Espírito Santo. Isso, vai. Camanta calabachébia. Os obreiros que estão aí agora podem vir pôr as mãos sobre eles que estão aqui agora na frente. Impor as mãos com autoridade, porque quem veio aqui no altar, eles não veio apenas para vir de qualquer jeito, eles vieram para sair daqui cheios do Espírito Santo. Gente que está orando por alguém dentro de casa, preso na cachaça, Deus vai arrancar agora. O diabo que prendeu teu casamento, ele vai cair por terra agora. Comece aí.